Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Graças a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos novamente e pela bênção do Senhor sobre a nossa vida, podermos compartilhar esses momentos que temos compartilhado aqui em Fortaleza, particularmente no Ministério Montense. Nós falamos ontem acerca da importância da experiência e mostramos aos irmãos, de maneira muito despretensiosa, muito tranquila, como é que se deu a formação do texto bíblico, como é que isso aconteceu. E nós entendemos aqui, de forma muito clara, muito tranquila, que o texto bíblico se deu compondo o registro das experiências dos homens e mulheres de Deus, que se transformou em texto. Primeiro nasceu essa experiência, que foi posteriormente, e muito posteriormente, em vários casos, imagine só, se a gente considerar só o Pentateuco, quantos anos de acontecimentos até se transformar em texto, desde a criação, até o chamado de Moisés aos 80 anos, considerando, como a tradição geralmente entende, Moisés como o escritor do Pentateuco. Imagine só, quantos anos decorreu de caminhada da humanidade até que fosse transformado em texto. Tudo aquilo foi experienciado, transmitido via oralidade, até se tornar texto. E quando nós temos um texto, nós precisamos proceder com uma etapa posterior, que é a interpretação do texto, a leitura desse texto. E aí, qual é a melhor interpretação? Não existe só uma metodologia. Como se os irmãos hoje forem procurar, para a produção teológica, nós temos, por exemplo, os métodos histórico-crítico, que é método utilizado pela teologia conhecida tradicionalmente como teologia liberal. Nós temos o método histórico-gramatical, ou gramático histórico, como os reformados gostam de chamar. Nós temos outros tipos de métodos, que também são utilizados, e eu me lembro da expressão do Justo Gonzalez no livro Pequeno Dicionário de Definições de Termos Teológicos dele, onde ele diz que, quando ele vai falar do fundamentalismo, ele diz que a interpretação do texto bíblico pelo movimento fundamentalista é uma interpretação literal. Aí ele diz o seguinte: o pentecostal não pode ser considerado fundamentalista, porque o pentecostal ele não sabe o que é fundamentalismo, ele não conhece o movimento fundamentalista. Ele falando assim, com verbete. Os irmãos terem uma ideia do quanto o pentecostalismo é visto com preconceito. E aí ele disse assim: o pentecostal tem uma leitura ligeira e superficial da Bíblia. Ou seja, ele não é nem fundamentalista, não é nem literalista. Essa é a visão que se tem. Então aí fica uma pergunta, porque essa pergunta é muito importante. Qual que é o melhor método de interpretação da Bíblia? E por que eu digo isso? Pode ser que os irmãos digam assim: mas o que isso tem a ver com o tema? O tema é a identidade do pentecostalismo. Ou seja, o que presume que o pentecostalista é uma identidade, cuja identidade precisa ser conhecida e precisa ser preservada. E a identidade do pentecostalismo, segundo se depreende da temática geral, é a ênfase na pneumatologia da experiência da segunda bênção. Ou seja, a forma como se entende o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus, ou com a doutrina do Espírito Santo de Deus, no que diz respeito ao que nós convencionamos chamar de batismo do Espírito Santo. Então, essa questão aqui, ela é definida sob dois aspectos: sobre o aspecto prático e sobre o aspecto teórico. No aspecto prático, é vivenciado por milhões e milhões de pessoas que experimentam um fenômeno, cujo fenômeno consiste em vocalizar, em verbalizar línguas, em sua maioria desconhecidas da pessoa que fala e desconhecidas das que ouvem, porque não se trata de idiomas estrangeiros, conhecidos porventura por quem conheça uma língua estrangeira ou um nativo daquela região, o que também acontece, com um fenômeno específico
específico, mas o mais usual é o fenômeno glossolare, onde não há, na verdade, um idioma definido. E isso recebe hoje por parte, novamente, de um grande número de pensadores e teólogos, críticas duras. Críticas duras são emitidas via principalmente rede social, YouTube e muitos outros canais, que criticam esse tipo de fenômeno, dizendo que ele não é apenas antibíblico, ou seja, não tem um respaldo na Bíblia, como é contrário ao que a Bíblia ensina, né? Porque quando se diz que alguma coisa é antibíblica, se quer dizer justamente isso, né? Que alguma coisa pode ser extra-bíblica e não ser necessariamente antibíblica. Mas quando é antibíblica, é realmente contra a Bíblia. Mas será que é mesmo? E quando você escuta as pessoas dizendo, elas têm argumentos muito fortes para justificar o seu pensamento, né? Porque que defendem o que defendem. O fato é que argumentos nós temos para defender todo tipo de postura. Todo tipo de postura. Se você, por exemplo, for conversar com alguém que participou do período das duas guerras mundiais, cujo epicentro foi a Alemanha, se você vai conversar com pessoas que participavam da filosofia nazista, elas vão ter justificativas para defender porque elas são nazistas. E vão ter argumentos muito lógicos, fortes, embasados para poder defender. Se engana quem pensa que não há argumento. Então, a questão do argumento é uma questão que, de início, a gente precisa dizer o seguinte: todos nós, a priori, temos compromisso com determinadas ideias, cujas inclinações às vezes nos escapam porque nós somos inclinados a elas. Isso é uma coisa muito intrínseca de cada um de nós. Ou seja, resumindo bem, sendo bastante claro com os irmãos, praticamente a gente acredita no que a gente quer acreditar e duvida do que a gente quer duvidar. É meio que assim mesmo. Aí alguém vai dizer, não, mas tem a verdade. Sim, tem a verdade. Ela é propriedade de quem, a verdade? Quem é detentor da verdade? Tem algum grupo aí detentor de verdade? Ele tem uma caixinha, ele tira lá de dentro e usa quando ele quer, ou não? Então, alguém diz assim, mas a verdade está do meu lado. Não, eu discordo. A verdade não tem lado. A verdade não tem lado nenhum. Eu tenho que saber se eu estou do lado dela. Ela está parada num canto só. Agora eu estou para lá ou para cá. Entendeu? Então a verdade não tem lado. Nem A, nem B, nem direita, nem esquerda. Entendeu? A verdade ela está fixa. Aí eu tenho que saber se eu tenho, né, uma proximidade da verdade. Agora, o que é verdade? Qual é o ponto para se discutir essa verdade? Por que eu tenho que começar falando dessa forma com os irmãos? Porque nós estamos aqui falando do pentecostalismo e dessa questão do batismo no Espírito Santo, particularmente do ponto de vista teórico. Do ponto de vista prático, eu, pessoalmente, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, até porque a minha experiência com o batismo no Espírito Santo é uma experiência muito peculiar. Eu até vou contar rapidamente para os irmãos, para que os irmãos entendam. Eu até digo no meu livro aqui que eu não sou pentecostal doutrinariamente falando apenas, eu sou pentecostal ontologicamente falando. Eu nem sabia o que era pentecostalismo e aí eu fui tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus e experimentei a experiência pentecostal. Então, para mim, pessoalmente, é uma coisa que não se discute do ponto de vista teórico, sob pena de empobrecer o fenômeno que é tão rico. Eu estou aqui, vim para uma discussão teórica, né, na verdade, uma proposição teórica, porque estou numa igreja pentecostal, estamos entre irmãos e vamos falar de um assunto que nós aqui, se não na totalidade, mas praticamente aí a maioria concorda e entende. Se fosse um debate, seria uma outra situação. Muito embora a gente entende que o fato desse assunto vir para que nós o discutamos de maneira teórica significa que existem alguns gargalos, né, alguns pontos em que as pessoas têm dúvidas e têm problemas com essa questão. Agora, o C.S. Lewis, né, que muita gente
gosta, e eu também gosto particularmente, foi um autor anglicano, ele não era teólogo do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista técnico, mas, e aí se a gente lembrar do que dizia Tozer e Barr, e muitos outros, e que teólogo é quem fala sempre de Deus, então, pensando sobre esse aspecto, quem fala sobre Deus, de alguma forma é teólogo, mas ele não é teólogo profissional. E tem um livro dele, intitulado Milagres, onde ele diz que a questão metafísica tem que ser definida antes da discussão começar, ou a questão filosófica. A gente interpreta o mundo de maneira natural ou sobrenatural. Quem interpretar de maneira natural vai chegar a determinadas conclusões. Quem interpretar de maneira sobrenatural vai chegar a outras conclusões. Então, essa discussão do batismo do Espírito Santo não é uma discussão meramente, como alguém pode pensar, vamos ler o texto bíblico, o que o texto bíblico diz, porque quem vai ler o texto bíblico não lê de forma neutra. Nenhum. Nem eu, como pentecostal, nem um sensacionista, como quem não crê, ninguém lê o texto bíblico de forma neutra. Nós chegamos no texto bíblico com pressupostos. Ah, mas eu chego de forma esvaziada. Tudo bem, mas você usa o método, e o método tem pressuposto. O método que você usa para interpretar, ele já tem pressupostos implícitos no método. Então não existe, primeira conversa, não existe nada neutro, nem do lado de cá e muito menos do lado de lá. Seja para afirmar, seja para negar. Do ponto de vista filosófico, tem que ficar estabelecido no início da nossa discussão. Então, a minha tentativa aqui é simplesmente de fornecer subsídio para que você tenha segurança da experiência pentecostal. Não é uma tentativa de convencer intelectualmente ninguém de nada. Porque quem estiver convencido intelectualmente de que não procede, não vai ser dissuadido pelas minhas palavras. E eu, por minha vez, estou convencido de que procede, não vou ser dissuadido por ninguém que vai para o YouTube ou para qualquer outra plataforma de rede social, ou escreva livros, ou porque eu sei muito bem o que aconteceu comigo. Então, assim, é uma coisa tão pessoal, existencial, que fica difícil até a gente estabelecer uma discussão nesse nível. E aí, não, mas a Bíblia, eu sei, mas a Bíblia não tem uma possibilidade apenas de leitura. Ah, mas o autor só tinha um sentido que ele queria dar. Sim, mas qual é o sentido? É na sua interpretação ou na minha? Ah, é na minha que eu entendo mais que você, mas o que define que você entende mais do que eu? A sua teologia que diz isso para você. O método que você decidiu é que diz isso para você. Você está convencido pela sua própria cabeça de que o seu método que dá essa segurança a você. A meu favor, no meu caso, vou falar aqui, no meu caso pessoal, eu tenho que eu experimentei isso, eu sei que eu não sou louco, não produzi uma loucura, não fiz alguma coisa por minha própria mente, nem nada. Então, a discussão termina, para mim, termina aqui. E não é preguiça mental. Os que adquiriram o livro, pode pegar aí, é o capítulo 12, eu vou me orientar pelo capítulo 12 do livro, na discussão de hoje. É o capítulo principal do livro, que trata, inclusive, sobre hermenêutica pentecostal. Mas, para isso, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos com vocês e, por incrível que pareça, eu não vou começar lendo os textos bíblicos tradicionais do pentecostalismo. Vou começar lendo textos bíblicos que são mais preferidos pelos sensacionistas, entendeu? Vou começar pelo contrário. Eu vou começar por Paulo e não por Lucas. O pessoal é mais paulino do que lucano. Eu vou começar por ele aqui. Então, abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos, pelo menos até o versículo 5, capítulo 2, versículo 1 ao 5, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria,
Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu escolhi esse texto aqui para nós iniciarmos, justamente para justificar o fato de conversar com os irmãos hoje de manhã sobre esse assunto. Então, parece-me que Paulo está dizendo justamente isso no contexto grego, onde a questão da sabedoria, do conhecimento, da filosofia, da discussão é extremamente importante e tinha um caráter muito decisivo, porque eles iam para as praças, chamada de ágora, e começavam a travar os embates filosóficos, as discussões, os discursos, e vencia quem tinha uma melhor retórica, um poder de persuasão maior. Então, só que o que acontece? Quando alguém vence outra pessoa por questões teóricas, por argumentação teórica, essa mesma pessoa que foi convencida, ela precisa estar honestamente aberta para ser convencida de um argumento melhor de outra pessoa sobre ela, de forma que ela pode mudar, diversas vezes durante a sua existência, ao longo da vida, cada vez que ela entender também isso, que alguém teve uma capacidade maior de argumentação de convencê-la de alguma coisa contrária do que ela acreditou anteriormente. Seria o que a gente conhece até como dialética. Justamente a questão da tese que é apresentada, a contratese que vem justamente para se opor a essa tese inicial que foi colocada como certa, e do embate das duas nasce uma síntese. E essa síntese, por sua vez, se transforma de novo em uma tese, que depois vai ser contestada e assim por diante. A questão no nível teórico funciona dessa forma. Para sermos honestos, funciona dessa maneira. Então, Paulo conhece isso. Paulo é um homem muito instruído, muito conhecedor, e ele sabe disso. Sabe que a discussão ela caminha nesse sentido. Só que ele se nega a fazer esse papel. Ele vai dizer exatamente isso para os crentes de Corinto. Quando eu estive com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras para que a fé de vocês não se apoiasse em argumentos. Porque se ela se apoia em argumentos, a possibilidade desses argumentos serem desconstruídos. Então eu estive entre vocês e me propus a fazer uma outra coisa, apresentar Jesus, e apresentar Jesus ainda na sua forma crucificada, ou seja, na sua forma mais decadente e menos possível de ser desejado por um ser humano. Porque quando se apresenta Jesus já todo glorificado, todo à direita do Pai, etc., é mais fácil aceitar. Então, eu apresentei Jesus para vocês de uma forma bem humanizada, Jesus bem arrebentado, mesmo que é para ver se vocês queriam. Entendeu? Então, assim, para que a fé de vocês não se apoiasse em palavras, não se apoiasse em argumentos, mas se apoiasse. Bem, pode ser que alguém tenha uma leitura diferente do texto aqui, mas parece que na minha leitura ligeira e superficial, como o Justo Gonzalo disse, parece que é essa a interpretação do texto. Pelo menos assim, parece que caminha mais ou menos nesse sentido. Parece que é isso que ele está dizendo, ou ele não está dizendo isso. O que os irmãos acham? Será que ele está dizendo outra coisa? Me ajuda aí, os exegetas mais profissionais aí do que eu, me ajudem aí. De repente ele está dizendo outra coisa que eu não entendi aqui, mas parece que ele está dizendo o que realmente está escrito aqui, que às vezes tem uma outra coisa por trás do que está escrito e eu não sei, não tem como descobrir isso para entrar na mente dele. Mas pelo que está escrito aqui, parece que é isso que ele disse, que não queria que a fé dos coríntios se apoiasse em sabedoria humana, mas em Jesus Cristo. E Paulo até coloca algumas coisas aqui: eu estive entre vocês em temor e grande fraqueza, em tremor, tudo coisa que os gregos abominavam, e o grego gostava justamente da força, da demonstração de capacidade, de poder, assim. Então essa coisa de fraqueza aí não é coisa que hoje também está muito na moda, mas naquele momento onde ele estava, ele falou: eu fiz questão de ir dessa forma mesmo, que é para vocês entenderem
que o Evangelho é isso. O Evangelho é abertura para você ir para a vida e saber que você não está blindado. Você vai ser atingido por qualquer coisa, você vai sofrer e etc. Aí ele diz, né? Em demonstração do Espírito e de poder. Obrigado. Mas aí é claro, depois ele fala sobre ter conversado de forma sábia com pessoas perfeitas que podem entender, mas aí você vai entender que o argumento dele é sobre o Evangelho, em que consiste o Evangelho. Se você volta alguns versículos atrás, você vai ver que no versículo 22, por exemplo, no capítulo 1, versículo 23, ele diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Ou seja, o versículo 22 e 23 do capítulo 1, né? Esse que eu li agora, é do capítulo 1, voltando uma página da Bíblia. Então, você percebe de maneira muito clara, muito tranquila, que Paulo está fazendo a apresentação do Evangelho, mostrando quanto o Evangelho é paradoxal, do ponto de vista da lógica humana. E aí é importante que nós entendamos isso. Quando você estuda ciência das religiões, uma área que eu gosto também, e eu leciono nessa área, uma das coisas mais básicas que você aprende é que a lógica de determinada religião não corresponde à lógica racionalista. A lógica racionalista, ela é de um viés. A lógica de uma religião é de outro viés. E eu diria que a lógica racionalista é de um viés muito objetivo do ponto de vista do que nós poderíamos colocar como aritmético, matemática, mas do ponto de vista das ciências humanas, por exemplo, ela já tem um grau de subjetividade muito grande. Existe racionalidade na ciência humana, que é muito importante para se entender dimensões do ser humano que não podem ser explicadas com ciências exatas. Dimensões da área da nossa psique, dimensões da área dos nossos costumes culturais, que vai entrar a antropologia para ajudar, dentro da área do nosso comportamento enquanto sociedade, que a sociologia vai entrar. Então, essas áreas são áreas científicas, mas não são áreas científicas com lógica de ciência exata, com lógica de ciência humana. Ela tem uma outra lógica. Então, a lógica não é só uma para todas as coisas, ela varia para coisas diferentes, para fenômenos diferentes, para atividades diferentes daquilo que se analisa. Então, para Paulo, a lógica do Evangelho contraria completamente a lógica humana. E aí ele vai dizer que o Evangelho, o Cristo crucificado, é escândalo para os judeus. Por que é escândalo para os judeus? Está claro por que é escândalo para os judeus. Jesus é apresentado como o Cristo, o ungido, Messias, aquele que veio não apenas redimir Israel, mas o mundo inteiro. E isso é oposto ao entendimento que Israel tinha acerca da figura do Messias, da figura do Cristo, que para Israel deveria ser alguém que se revestisse de poderes temporais, de forma semelhante aos reis da antiguidade, aos dominadores e imperadores da antiguidade. Então Jesus não se apresenta dessa forma. Jesus se apresenta de uma forma completamente oposta. E por isso, para piorar, ele ainda morre sentenciado a uma morte de cruz. E a morte de cruz é uma morte cuja condenação na lei é vista de forma muito pejorativa, ou seja, é maldito aquele que é pendurado numa cruz. Então, Jesus é um escândalo para os judeus. Isso aqui, que Jesus é o Messias, não é um escândalo. O judeu está escandalizado com esse tipo de pregação. E é loucura para o grego. Por que é loucura para o grego? Porque dentro da visão da antropologia grega, o que eram os deuses, as divindades gregas eram o que, na verdade? Porque a gente, se for analisar as divindades gregas, nós temos duas etapas para analisar as divindades gregas. Temos a etapa das divindades dos filósofos pré-socráticos, os sofistas, que criaram divindades que Sócrates depois vai questioná-las e vai desconstruí-las. E nós temos as divindades a partir, então, dos discípulos, no caso de Platão, discípulo de Sócrates, e no
Carlos, Aristóteles, Ciro e Platão. Então, nós temos duas fases de divindade, pensar. E é justamente nesse contexto que nasce a ideia de teologia. A teologia é, primeiramente, um discurso sobre divindades que se pretende ser um discurso mais depurado do que a ideia apresentada mitológica pelos sofistas. Então, dentro dessa realidade, os deuses gregos, eles eram, de alguma forma, por algumas outras escolas, tinham um entendimento de como sendo pessoas que atingiram um nível tão grande de superioridade em relação aos outros que se tornaram semideuses. Então elas iam habitar no topo do Olimpo e ali se cria, né? Obviamente que esses pensadores não acreditavam de fato que isso era verdade, mas o povo precisa de crenças, né? E aí se trabalhava para tentar explicar determinados fenômenos e colocava na conta dessas divindades. E o semideus é o ser humano que se tornou aperfeiçoado e ascendeu a uma categoria superior de divindade. Só que por que Jesus Cristo é uma loucura nessa mentalidade? Porque Jesus Cristo está na condição de divindade e ele sai da condição de divindade, de mortalidade, para a condição de humanidade e de mortalidade. Ou seja, ele faz o caminho inverso do que se dizia na filosofia grega, que era ascender aquele nível. Ele sai daquele nível para isso. Quer dizer, é uma loucura isso. Então, para o grego também, o evangelho a priori é loucura. Então, o que Paulo, né, eu tomo esses dois exemplos muito simples para mostrar que quando não se acredita teoricamente em alguma coisa, aquilo sempre é loucura. Já para começo de conversa, já começa assim. Aquilo é loucura. Aquilo não tem procedência lógica, não tem procedência divina, não tem procedência real, aquilo é mentira. É tudo aquilo que foge ao entendimento convencional e ao entendimento do que alguém foi criado para ver, para verificar como sendo lógico ou racional. Então, em primeiro lugar, é importante estabelecer essas diferenças na hora de se ler o texto bíblico. Essas diferenças precisam ser bem estabelecidas. O que acontece? O que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é o texto tradicionalmente utilizado pelo pentecostalismo para fundamentar a nossa crença acerca do fenômeno principal do movimento pentecostal. É utilizado no capítulo 2 de Atos, os 13 versículos que relatam o que aconteceu no cenáculo com os quase 120 que ali estavam. Agora, eu acho que a grande questão não é ler o texto que os irmãos já conhecem, mas discutir o texto que já conhecem também. A grande questão que precisa ser estabelecida no início da nossa discussão sobre isso é a natureza do texto de Atos. Tradicionalmente, existe uma classificação para os livros da Bíblia. Eu aprendi essa classificação com o pastor Antônio Gilberto ainda. Lá em 1992. Então a classificação diz que nós temos o Novo Testamento dividido em biografia, que seria o quê? Os evangelhos, né? História, seria Atos, né? Doutrina, as epístolas, não é isso? E revelação, que é o Apocalipse. Então essa é a estrutura tradicional que nós aprendemos. E não foi criada pelo pastor Antônio Gilberto, né? Também o senhor aprendeu. Só que os estudos bíblicos em torno das Escrituras e essa questão do pentecostalismo foi obrigando a se fazer novas leituras do texto, porque o texto sempre permite que se faça isso. Um texto, ele sempre permite que se faça a sua nova leitura e, consequentemente, interpretação. Então veja bem, do ponto de vista da autoria, existiu uma finalidade para o autor. O autor tinha uma finalidade. Os métodos, né, chamados diacrônicos,
eles pressupõem a ideia de que é possível você entrar na cabeça do autor. Você pega o texto aqui, pega um fio histórico e você vai lá dentro da mente do autor. Você consegue penetrar na mente dele e saber essa intenção. Por outro lado, os métodos estruturalistas, que são mais recentes, né, na discussão teológica, os métodos acrônico e sincrônicos, eles partem de uma outra percepção. Eles vão no outro sentido. Ou seja, eles consideram, por exemplo, também os textos narrativos. Então, diante dessa discussão, começou a se pensar o seguinte, e isso o Meyer Pillman, que é um autor muito conhecido, tradicional no pentecostalismo, muito lido, né, pela igreja pentecostal, vários e vários livros, ele mesmo vai dizer que os evangelistas não pretenderam escrever uma biografia de Jesus, mas cada um deles, como é óbvio, selecionou da vida de Jesus os pontos que cada qual queria que fossem enfatizados. E isso é um fato quando você coloca os sinóticos lado a lado para analisar e coloca também o de João. Você toma os 4 evangelhos e analisa isso, você percebe que existem semelhanças, mas existem também diferenças significativas nisso. E, por exemplo, se nós pudéssemos aqui analisar uma única diferença, nós poderíamos pegar aí, acho que é Lucas 11, 13, que os irmãos me acompanhassem, que hoje nós vamos ter um pouquinho mais de estudo bíblico, né? Um pouco mais de leitura de texto do que fizemos ontem. Hoje eu vou ler mais Bíblia assim com vocês para a gente fazer algumas comparações só, sem nenhuma pretensão, né? Até porque a gente faz uma leitura superficial, né? E ligeira da Bíblia. Então, eu vou na minha leiturazinha superficial e ligeira mesmo, né? Sem querer ir para a mente do Lucas, né? Porque no método histórico-crítico o Lucas nem existe. No método histórico-gramatical o Lucas não era teólogo, né? Um historiador, um médico que se meteu a escrever aí. Então, assim, eu não vou nem para um dos dois lados, eu vou mesmo na minha leitura superficial. Versículo 13 do capítulo 11 diz assim: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aí, se você vai lá para Mateus 7,11, dá uma olhada aí, Mateus 7,11 agora. Segura esse versículo aí, põe o dedinho aí, segura o versículo aí, para a gente fazer uma comparação. Vamos ver o Mateus 7. Segurou o versículo de Lucas, né? Deixou o dedo lá, né? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Quem é que está mais certo? Será que é Mateus ou é Lucas? Eles estão dizendo a mesma coisa, só que um diz de bens, né? O pessoal da teologia da prosperidade adora isso aqui. E o pentecostal gosta do outro, que fala sobre conceder o Espírito Santo àqueles que pedem. Mas aí quem é que está certo? É Lucas ou é Mateus? Né? O que Jesus disse afinal? Jesus disse aquilo que ele disse lá em Mateus 7,11, ou o que ele disse aqui em Lucas 11,3? Então você imagina se a gente for por esse caminho, né? Isso é só para mostrar para os senhores e senhoras nessa manhã que o texto bíblico não teve psicografia divina, né? Eles não tiveram um passe assim e começaram, né, botaram a mãozinha na testa e começaram a escrever, não. Realmente tem uma ênfase, e eu não diria que nenhum deles inventou o que Jesus disse, mas eu diria que eles anotaram, ou escreveram, ou pregaram, porque é lógico que os evangelhos, como todos sabem, primeiro eles são pregações que acontecem nas igrejas ou nas comunidades, e no caso de Lucas é dirigido a uma pessoa física, pelo que a gente vê na nossa leitura ligeira e superficial. É um tal de Teófilo, que provavelmente é um aristocrata, alguém importante da sociedade,
cuja pessoa Lucas dirige os seus dois textos, né? O Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos. E Mateus, como tradicionalmente tem sido entendido, ele escreve para judeus. Então, a ênfase é dada segundo o destinatário e segundo a perspectiva teológica do autor, porque eles não eram historiadores neutros, e também não existia história no sentido que existe hoje, moderno. E eu pergunto para os senhores, no sentido moderno da palavra história: os irmãos acreditam na história do Brasil desde que ela é contada? Principalmente pelos europeus? Não é descoberta, não é invasão. Então, assim, se nós pudéssemos fazer uma viagem no tempo, né, voltar aí pelo menos uns 400 anos, né? Depois de 100 anos que os portugueses chegaram aqui, os europeus chegaram aqui, nós pudéssemos voltar aí 400 anos, né? Um século depois de eles chegaram, e encontrássemos um nativo brasileiro verdadeiro e perguntássemos para ele: o que você achou? Ele contar a história para nós, assim. O que seu avô contou para você? A gente ia ter uma outra perspectiva, né? A perspectiva seria diferente, porque seria pela lente de uma outra pessoa. O que eu disse ontem, eu repito hoje: os fatos, eles aconteceram, a interpretação dos fatos é completamente diferente. Mas aí nós temos, por nosso lado, para ter uma segurança de crer na Bíblia, uma coisa que teologicamente, que não é bíblico, mas é teológico, definido como inspiração plenária e verbal da Bíblia. Então, essa inspiração plenária e verbal é quem dá segurança para o crente de que o que está escrito na Bíblia não foi inventado, não foi manipulado, não foi produto da mente de alguém, mas expressa fielmente o que aconteceu. Então veja bem, né? A inspiração plenária e verbal tem esse caráter, e diz que não só os pensamentos das pessoas foram, né? A inspiração plenária e verbal ensina isso. Não só os pensamentos das pessoas foram inspirados, mas as palavras que elas escolheram também foram inspiradas por Deus. Agora, a gente encontra um vocabulário muito diferenciado para cada texto, porque foram produzidos o instrumento que produziu era diferente, não é? Ou seja, Mateus é diferente de Lucas, Marcos é diferente dos dois, João é diferente dos três, e assim, cada um deles. O próprio apóstolo Paulo, né, não é hoje a teologia que não é paulina, é lucana, mas se o negócio fosse paulino, a gente ia analisar o pensamento de Paulo modificando ao longo das suas epístolas em determinadas áreas. Veja, por exemplo, né, a questão soteriológica de Paulo em Romanos, veja ela em Efésios, para você ver, é completamente diferente. São distintas. Está falando do mesmo assunto, mas são distintas, né, as suas percepções. E isso sendo até tradicional mesmo, a revelação acontece de forma gradual, do menos para mais, menos claridade para maior claridade, né? Menor clareza para maior clareza. É até um fato que acontece assim. Então, a questão do texto bíblico, ela precisa ser analisada sem essa paixão. Então, hoje já se entende que os evangelhos não são biografia no sentido moderno da palavra, e Atos muito menos é história no sentido moderno da palavra. Quando você pega um conceito atual e aplica ao passado, a isso se dá o nome de anacronismo. É um exercício de anacronismo. Então, dizer que os evangelhos são biografia é anacronismo. Dizer que Atos é história é anacronismo, porque não tem a designação, não tem os instrumentos que se tem hoje. A questão é completamente distinta. Então, tomando por base tudo isso, a gente percebe que Lucas e Mateus estão falando do mesmo Jesus, mas há ênfases diferentes para os seus textos, que eram inicialmente, como eu disse,
pregações, né? Eram textos oralizados que caminharam e depois se transformaram em textos. Os irmãos sabem disso, porque os evangelhos, por exemplo, são mais antigos do que a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, por exemplo, do ponto de vista textual. Ou seja, Paulo se converte muito depois, não conhece Jesus terrenamente, né? Ele tem uma experiência transcendental com Jesus na estrada, cuja experiência, quando é contada por ele, tem um tom, quando é contada por alguém que viu, tem outro tom, né? Isso está bem claro na Bíblia, todo mundo também sabe, porque uma coisa é quem viveu a experiência, outra coisa é quem viu de fora, experimentou de fora, ouviu de fora. Isso é muito, muito simples também de se entender. Então, a grande questão é que esses textos foram oralizados e depois transformados, né? Ou seja, essas histórias, essas pregações aconteceram de forma oral e depois se transformaram em texto. Tem um autor, inclusive que é um autor que tem alguns relacionamentos com o pentecostalismo, e ele às vezes é crítico, às vezes ele é defensor, tem uma relação meio ambígua, que é o James Dunn. O James Dunn vai dizer uma coisa muito importante acerca dessa questão da oralidade. Sabe o que ele vai dizer? Uma coisa que contraria completamente tudo que eu e você talvez aprendemos acerca de oralidade. A gente, na nossa cultura, a gente tem um entendimento de que uma coisa falada, ela pode ser modificada conforme ela passa por 10, 15, 20 pessoas. A história vai tomando novos contornos, vai modificando, né? Até aquela história do telefone sem fio, né? Aquela dinâmica que o pessoal faz e tal, um xixi no ouvido daqui, quando chega lá no final, o papagaio daqui se transformou em dinossauro no final. Então, assim, tem essa modificação. No mundo antigo, James Dunn vai dizer uma coisa muito inovadora, que é completamente diferente disso. A gente tem que pensar o seguinte: no mundo antigo as pessoas eram analfabetas, em sua maioria. 90% do mundo é analfabeto, não sabia ler, nem escrever. Então, era mais fácil manipular um texto escrito do que um texto oralizado. Porque o texto escrito não tinha muita gente que conhecia aquela história para poder ver se estava escrita da forma certa. Ao passo que contada, se alguém começasse a modificar, alguém ia dizer: não, isso aí você está falando errado, não foi assim não. E aí, era mais resguardado o texto oral, ele era mais fiel de confiança do que o texto escrito. Ele mostra, com base em pesquisas, como é que isso se desenvolve. Então, o tempo de oralidade do texto bíblico não comprometeu de forma alguma, pelo contrário, foi uma forma de assegurar a veracidade do que foi acontecido, do que foi dito. Até que ele se transformasse, né, em texto, aquela mensagem se transformasse em texto, aí as pessoas já tivessem conhecimento para ler e poder fazer justamente o exercício de cuidar que o que estivesse escrito correspondesse de fato ao que eles ouviram a vida inteira. Então, partindo desse princípio, os evangelhos não são biografia, os evangelhos são teologia, com aspectos históricos, obviamente, ou seja, e aspectos históricos aqui quer dizer o seguinte: aspectos verídicos, de coisas que aconteceram, mas cuja ênfase obedecia à seleção feita por quem leva o nome daquele respectivo evangelho. Então Lucas é um teólogo, é um homem que vai contar a perspectiva de Jesus Cristo em relação ao Espírito Santo. É um teólogo do Espírito Santo. Ele tem essa ênfase. A gente vê isso claramente. Nesses dois versículos aqui que a gente leu, só para exemplificar, né? Mateus 7:11 e Lucas 11:13. Eles estão falando a mesma coisa, mas olha o que Lucas coloca. Olha o que ele coloca para Jesus. Ele diz, Jesus fala sobre o Espírito Santo, sobre dar o Espírito Santo. Mateus fala sobre dar bens, que nós podemos, né? Depende do que é bem para nós, né? Pode ser bens materiais, pode ser bens espirituais, aí vai depender justamente do leitor para dar essa ênfase. Mas Lucas foi bastante específico, ele vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, é isso que ele vai dar. E na continuidade do trabalho de Lucas, né, o livro de Atos, ele contém esses aspectos que são importantíssimos para o pentecostalismo. Só que existe um fator muito importante na interpretação da Bíblia, que alguns métodos colocaram como camisa de força, e a gente repete ad infinito,
sem saber as implicações disso. Por exemplo, uma das regras que foram colocadas no método histórico gramatical é aquela assim: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu repeti isso muitas vezes na minha vida. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Só que a gente repete isso sem entender o que é que eles querem dizer de fato. E o que é que eles querem dizer de fato? Quando você lê a Bíblia, está muito claro para nós que, se metemos a estudar, que a Bíblia é um livro difícil de se entender. Não é para o irmão que me pegou lá no aeroporto de Guarulhos, que eu disse para vocês, que me apanhou lá para levar eu para Sorocaba. Ele falou para mim: a Bíblia é simples para quem é simples, exatamente. No momento que você quer ser sabidinho, a Bíblia se torna complexa. E você descobre um monte de coisa. Há uma complexidade na Bíblia. No momento que você se mete a querer estudar. E foi isso que nós fizemos. Então nós não temos mais volta aqui. Nós aqui não temos mais volta nesse caminho. Nós já estamos nele. Nós temos que continuar. Nós perdemos essa simplicidade dos nossos irmãos. Nós já fomos um dia assim, mas nós perdemos isso. Então, uma vez que a gente se mete nisso, a gente precisa entender. Então eu fui em busca de se entender essa regra que diz que a primeira regra da hermenêutica bíblica é que a Bíblia interpreta a si mesma. E sabe o que tem embutido nesse negócio? Tem o seguinte: os textos didáticos ou prescritivos são superiores aos textos narrativos ou descritivos. Então, quando você pegar um texto narrativo ou descritivo e ele for um pouco complexo, aí seria a pergunta: complexo segundo quem, né? Você vai lá para um texto prescritivo ou didático, que seria, no caso, as epístolas de Paulo, principalmente, que é de Tiago, né? Lutero nem queria que ela fosse traduzida, nem tivesse na Bíblia. Então, assim, quando se fala de epístola, não é de Judas, não é de Tiago, não, nem é de Hebreus, é só as de Paulo. Você pega as epístolas de Paulo e sai interpretando tudo que tem na Bíblia pelas epístolas de Paulo. É Paulo que é a regra. É isso que está embutido nessa conversa aí, entendeu? E aí nós criamos um problema seríssimo, porque aí nós colocamos aquilo que eu falei, um cânon dentro de outro cânon. A gente diz assim: não, Paulo é superior a Lucas, que é superior a Pedro, porque o Pedro mesmo falou: olha, nosso irmão Paulo escreve esse negócio aí que está difícil da gente entender, hein? E ele podia ir lá pessoalmente peitar o Paulo. Paulo, o que você quis dizer aqui, né? O que você quis dizer? Você imagina, se o Pedro estava pertinho e já tinha essa dificuldade, você imagina a gente hoje. Os caras são pretensiosos, eles entram dentro da mente do Paulo. Mas aí o Pedro mesmo falou: olha, tem alguns pontos que o pessoal distorce para a sua própria condenação. E o nosso irmão Paulo escreve algumas coisas um pouco difíceis. Se naquele momento histórico já era difícil, e hoje? É complexo, né? É bem complexo. Então, a pneumatologia paulina, ela é soteriológica. Vocês são do seminário, eu vou falar difícil aqui agora, hein? Não vou simplificar não, viu? A pneumatologia, né, a doutrina do Espírito Santo vista pela lente paulina, tem um enfoque na salvação. Isso que os intérpretes foram descobrindo. Ao passo que a pneumatologia lucana não tem esse enfoque soteriológico. Tem um enfoque pneumatológico mesmo, de capacitação, de instrumentalização do ser humano para a execução da tarefa missional da igreja. Então é completamente diferente a perspectiva de Paulo e de Lucas. Mas só que aí, como é que você pega e restringe Lucas? Você pega Paulo para interpretar Lucas. Mas por que Paulo tem que ser a regra para interpretar todo mundo? Não, porque Paulo, os textos dele são textos prescritivos, são textos didáticos que devem ser aplicados para a igreja, ao passo que os textos dos evangelhos, incluindo também Atos, são textos narrativos. Eles não servem para a doutrina da igreja, eles servem só para a gente ter aí feito na Bíblia. E aí, nesse momento, o camarada se torna, né, não podia se chamar cristianismo, não, tinha que se chamar paulinismo. Eu não tenho nada contra Paulo, não, viu, meu irmão? É que ele é mal utilizado, só isso. Não podia chamar religião cristã de cristianismo, ele chamar de paulinismo, porque nem Jesus tem importância para muito teólogo por aí. Ou seja, até o que Jesus disse só tem importância se Jesus ter sido arrebentado na cruz. O resto não tem mais importância, não.
O que Jesus ensinou lá é tudo conversa fiada. Eu não consigo entender isso. Por exemplo, nós estamos estudando esse trimestre na escola dominical as parábolas de Jesus. Quando uma parábola era proferida por Jesus, ela era proferida para quê? Eu estou sendo bem agora, bem simples com você. Por que ele contava uma parábola? Porque ele queria entreter o auditório? Não, por que Jesus contava uma parábola? Vamos lá, me diz aí. Facilitar o entendimento. Hã? Facilitar o entendimento. Facilitar o entendimento de quê? O que é que ele queria? Hã? Não, o que Jesus queria com a parábola? Vamos lá. Isso, ele queria ensinar. É isso aí, essa é a resposta. E a parábola era só um método de ensino. Era uma forma de ensinar. Mas ele queria ensinar uma verdade, ou não queria? E será que as verdades que Jesus ensinou, elas prescreveram? Hã? Não. Não prescreveram, não? Não. É porque eu vejo o pessoal preocupado aí com ensinar as coisas que Jesus ensinou. O pessoal fazer diferente, entendeu? Então, assim, você percebe que o Evangelho não tem, os Evangelhos não têm muito supremacia na igreja, até na hora da pregação, se você parar para pensar. Lembra aí qual foi a última vez que pregaram nos Evangelhos no domingo lá na sua igreja? Ou que você mesmo pregou? Recorda aí para ver. Qual foi a última vez que você viu alguém abrir a Bíblia nos Evangelhos e pregar? Até isso está fora de moda. Se você perceber, você verifica que o Evangelho vai ficando bem fora de moda. Assim. Vai sendo pregado. Texto dos Evangelhos. Sendo que aquilo ali é a fonte originária de tudo. Então, para mim, não tem trechos e textos da Bíblia que valem mais e outros que valem menos. Mas eu tenho que ser sincero como pentecostal. Existem textos que têm mais ressonância com a minha fé e outros que têm menos. Como tem também textos que têm mais ressonância com a fé sensacionista e outros menos. É só a gente definir isso que fica tudo tranquilo. Agora, que Paulo era um carismático, isso não tem como negar, tem? Tem como negar? Dizer, não, Paulo era um sensacionista. Era sensacionista? Não, é claro, eu estou no ambiente pentecostal, então parece que está todo mundo concordando comigo. Mas mesmo o sensacionista, lendo Paulo em Corinto, vai dizer, ele instruindo ali no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, ele não se define como carismático, como um pentecostal ou não? Porque, anacronicamente, aplicando aqui a expressão, o termo, eu acho. Aquilo ali a gente percebe de maneira muito clara. Ele fala, não vou proibir vocês de falar língua. Até porque eu falo mais de todos vocês aqui. Só que eu quero falar uma língua, uma palavra que possa ser entendida do que mil, mas que não possa ser entendida. Então, o que Paulo está colocando ali, parece ser de forma muito clara, é ordenamento do culto e não a dúvida, não o descrédito, não qualquer outra coisa que possa se pensar. Agora, a respeito do texto de Atos, a natureza desse texto não é histórica no sentido moderno, mas é histórica no sentido que Lucas deu, e lá no capítulo 1, nos primeiros 4 versículos do seu Evangelho, está o propósito. Vamos lá. Vamos para lá agora. Só para a gente analisar um pouquinho aqui. Ele diz: tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, foram ministros da palavra, ou seja, ele foi a campo, ele pesquisou, ele ouviu, ele coletou informações. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Aí versículo 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Aquilo que você já sabe, eu fui certificar e escrevi mais uma vez só para que reforce esse ensinamento para você. Você já sabe. Só porque você tem depositado uma credibilidade na minha pessoa, então eu fui também fazer
Mesmo tipo de pesquisa daquilo que muitos outros já fizeram. E a gente sabe disso, que muitos outros tentaram escrever um evangelho também. Não foram canonizados, mas a gente sabe disso. E aí, eu também estou me informando aquilo que você já sabe. A grande questão é, Teófilo provavelmente parece ser alguém, isso na minha interpretação ligeira e superficial, Teófilo parece ser alguém que muito provavelmente havia aceitado recentemente a fé, e ele queria ter certeza de que ele havia feito uma decisão baseada na realidade, na verdade, e vivenciando o que ele estava vivenciando. Então, o Evangelho de Lucas é escrito para corroborar o que ele já tinha ouvido, o que ele já tinha crido, o que ele tinha aceitado. E Atos, quando você tem aqui, fiz o primeiro tratado, capítulo 1, versículo 1, Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Você vê o Espírito Santo toda hora na boca de Lucas. Você percebe, é o teólogo do Espírito Santo, você vê toda hora. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando de respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O Senhor Jesus, ele até veta essa especulação escatológica que o pessoal gosta de fazer. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, o que o Lucas está mostrando aqui para o Teófilo, agora com Atos? O que o Teófilo experimenta na sua comunidade de fé, na sua igreja que ele frequenta, é uma coisa que procede porque aconteceu no início da igreja. Ou seja, que o Lucas está escrevendo pelo menos 30 e poucos anos depois dos fatos. Então, a grande questão é, o que você está experimentando, Teófilo, não é uma inovação, é o que aconteceu desde o primórdio com os nossos irmãos. Aconteceu, eu já te mostrei tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, e agora eu estou te mostrando as coisas que aconteceram e por que existe, em outras palavras, esse fenômeno que se apresenta na igreja, o fenômeno das línguas, por que ele existe. Ele é, na verdade, um sinal de que aquelas pessoas foram revestidas de poder para testemunhar acerca desse evangelho. Então, Lucas vai apresentar a sua narrativa com uma finalidade didática, de ensinar. Assim como Jesus quando contava uma parábola. Então, Atos dos Apóstolos não é história no sentido moderno da palavra, onde você lê para saber o que aconteceu, sem necessariamente que você tenha a obrigação de repetir. E aí você poderia me perguntar, mas vai repetir o que aconteceu em Atos 2? Não, isso é uma coisa de Deus. Não vai se repetir o que aconteceu em Atos 2. Quer dizer, nós não temos como repetir. Agora, se Deus quiser repetir, isso é uma questão dele, não é questão nossa. Agora, o que eu estou dizendo é que o que Lucas está mostrando é um padrão de análise. Ele escreve o seu evangelho para que o Teófilo tenha segurança do que o Teófilo ouviu correspondia aos fatos. E agora ele escreve Atos para mostrar para o Teófilo que o que ele está vivenciando na igreja que ele frequenta é uma coisa que aconteceu desde o início. Então é para o Teófilo ter como respaldo e segurança para se orientar acerca disso. Parece que é esse o propósito muito claro. É para que ele tenha uma forma de se orientar. Então, a questão toda é a apresentação dessa forma de funcionamento da igreja, para que o Teófilo não veja como algo extremamente exótico no seu dia, no seu momento histórico. Ele entenda que aquilo teve um início, e esse início estava baseado numa promessa de Jesus Cristo. Fica de maneira muito clara, para mim, se eu adotar uma outra metodologia, se eu adotar a metodologia histórico-crítica, aí eu vou esvaziar tudo isso aqui. Se eu adotar a metodologia histórico-gramatical, aí eu vou me deter a minúcias
do grego que foi escrito, do grego que foi utilizado, da possibilidade desse grego significar outra coisa daquilo que o pentecostal acha que significa, ou que qualquer outro grupo acha que significa, e aí nós vamos nos embrenhar numa discussão interminável que expõe só mais a nossa vaidade do que a nossa pretensão de alguma verdade. A questão é que, por exemplo, ressurreição. Ressurreição é uma coisa fácil de se crer? Nem nos dias de Jesus era. Porque quando Jesus Cristo se apresenta aos seus e o Tomé não está, não é só o Tomé. Antes, quando as mulheres chegam dizendo que viram, eles já dizem: olha, tem umas mulheres aí dizendo que viram, mas a gente acha que estão alucinadas. E quem morre não volta não. Essa é a verdade. O judeu até cria na ressurreição, mas na ressurreição final, no Deus ressuscitar todos. Agora, essa ressurreição assim, perentória, temporal, unitária, individual, não. Até porque eles não criam que Jesus era o Messias, que Jesus estava em dúvida. Eles só foram crer depois que ele ressuscitou. Isso é um fato. Então, quando Jesus Cristo aparece, eles ficam atônitos com aquilo. E o Tomé, que não está presente, ele vai duvidar que todos eles tiveram uma visagem coletiva. Porque vocês estão dizendo: eu só acredito se eu colocar o dedo no local onde ele foi ferido. Aí eu acredito. Então, a ressurreição não era coisa fácil de crer. Se hoje não é, naquele tempo, muito menos. Não tem. E não tinha nada a ver com questão moderna. É dificuldade por causa da lógica humana. Que a ressurreição é uma coisa que contraria a lógica humana. Ou não, meus irmãos? Ela contraria a lógica humana. A lógica humana, a pessoa morreu, ela tem que ser contada de acordo. Isso é um processo. Não tem essa coisa de voltar. Isso aí realmente é contrariar a lógica. E o milagre é justamente a contrariação da lógica humana. É por isso que é milagre. Porque se explica, então deixa de ser. Com a questão das línguas se deu da mesma forma. Olha aí Atos 2 para você ver uma coisa. Naquele momento lá já se deu da mesma forma. Versículo 13 de Atos 2, para você ter uma noção aí. Versículo 13 de Atos 2. Na verdade, versículos 12 e 13. Ó. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho doce, de mosto. Quem não entende, ele está tudo bêbado. A explicação mais lógica do lógico é ver uma coisa que eu não entendo, é dizer: está tudo doido. Então, esse negócio aí, esse tipo de acusação contra a manifestação divina é antiga, já teve lá no dia. Então, por que hoje eu vou querer convencer alguém que não acredita de que vai ser diferente? Eu, pessoalmente, sendo bem sincero com os irmãos, eu não perco meu tempo convencer ninguém que acha que é loucura, que acha que é histeria, que quer explicar pela linguística, que quer explicar pela desenvolvimento. Eu não tento, não. É um direito dela, fica à vontade. Agora, quem passou, quem experimentou, de fato, de verdade, não fabricado, porque hoje, devido à escassez da atividade missional da igreja, a gente percebe que o batismo do Espírito Santo vai cada vez mais se rareando, E aí alguém diz: vou produzir o fenômeno da minha forma. Aí começa a chamar as pessoas aqui, dizer para falar glória, 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 aleluia, 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 enrolar a língua na marra, e aí ele sai por aí dizendo que batizou. Eu, graças a Deus, com a mentalidade que eu tenho, se eu tivesse passado por isso, eu ia ter um problema sério hoje mesmo para acreditar nisso. Por isso que eu volto para contar o meu testemunho aqui rapidinho para vocês. Eu estava na rua, e por esse aspecto vai ter um monte de gente que vai ficar meio assim, pode isso. Eu estava na rua participando de uma matinê. E era umas 9h30 da noite por aí. De repente dentro de mim uma voz assim, dentro de mim. A voz geralmente a gente não, mas voz você escuta com o ouvido, escuta por fora. Não, isso não é uma coisa natural, a sobrenatural é diferente. Foi por dentro. Disse assim: o seu lugar não é mais aqui.
fiquei pensativo com aquilo. Mas aquilo tudo parece que o som, as luzes, aquilo tudo foi sumindo, foi se apagando, foi ficando distante. E eu fui me afastando, e uns 2 ou 3 colegas chegaram e me perguntaram: o que está acontecendo? Vamos lá e tal. Não, eu vou embora. Vou ficar mais. Pai, não terminou ainda não, termina 10 horas, você vai embora agora, dá um trabalho danado para a gente deixar o pai e a mãe da gente sair, agora você deixou você sair, você vai embora, eu vou embora. E eu saí andando, era um frio danado, estado do Paraná, e eu fui caminhando. Quando eu caminhei uns 2.000 metros mais ou menos, talvez mais um pouquinho, eu fui parar lá na porta da igreja que meus pais frequentavam. E eles estavam do lado de fora, assim, já com o pastor, os irmãos já tinham, a maioria já tinha ido embora, tinha um pouco ali ainda, tudo tinha acabado. E eu cheguei e disse para ele, falei: olha, eu a partir de hoje eu quero servir a Deus. Eu ficava um pouco assim assustado, porque geralmente as pessoas optam por isso no culto, tem todo um contexto. No meu caso não tinha esse contexto, né? Eu sozinho, sem pregação, sem nada. Aí o pastor falou: ajoelha aí, nós vamos orar por você. E ficaram meio sem entender um pouco, né? Mas tudo bem. Teve apelo de pregação dele lá, né? Quando o senhor nada apareceu, fazendo um negócio desse. 14 anos. Aí, ele está querendo saber a minha idade, né? Foi em 91, eu vou me entregar aqui. Aí, oraram por mim ali. E eu levantei, fui embora com meus pais. Meu pai meio desconfiado, assim, né? Minha mãe já feliz, né? Feliz, vibrante, etc. Poxa, o menino converteu, agora para de dar problema, etc. Eu dou trabalho até hoje, você imagina quando eu não era crente. Um trabalho danado. Aí, no outro dia eu vou para a igreja. Chegamos cedo na igreja. Igreja fechada, o pastor morava do lado da igreja ali. A gente chama de Calvário, né? Não mora lá na igreja, obreiro. E aí veio, abriu a igreja, a gente entrou. Mulher sentada lá, vamos no outro. Fui lá e fiquei, joelhei assim no meio, meu pai veio mais para frente, ele lá. Minhas irmãs foram para lá com a minha mãe, elas eram pequenas. E aí, tem que orar. Mas como é que ora? Eu sabia rezar, né? Que eu era católico, coroinha. As rezas são todas decoradas, né? Como é que é esse negócio de orar? Como é que é? Você fala aí com Deus. Fala do seu jeito. Rapaz, como é que eu vou falar com Deus? Né? Tinha toda aquela liturgia que eu aprendi. Eu comecei ali a falar algumas palavras assim, do meu jeito, etc. Passou, eu acho que não passou, não chegou 5 minutos. Não deu 5 minutos. Não deu 5 minutos. Eu comecei a falar em línguas. E aí foi um susto danado para mim, porque eu falei: ó, o que eu estou falando? Aqui é só nada, o que é que está saindo da minha boca aqui? O que eu estou dizendo? É isso. Fiquei assustado. E eu queria parar e não conseguia parar de falar. Não conseguia parar de falar. E aí meu pai levantou do lado e eu lá. Que negócio é esse? Esse menino aceitou Jesus ontem, está falando língua hoje? Nossa, é meio esquisito. E aconteceu uma coisa ali que eu pessoalmente nunca mais vi. Eu nunca mais vi. As pessoas iam entrando no culto, e eu ali sem poder parar de falar em mim, querendo parar, mas sem conseguir parar. Não tinha controle. E as pessoas foram chegando e foram olhando ali: mas esse menino é meu amigo do montão, ele pega oração aqui, se dá um trabalho, mas ele está falando em língua, porque muita gente nem sabia que eu tinha aceitado Jesus na noite anterior. Ele está falando em língua, que negócio é esse? Aí, o poder de Deus foi tomando aquelas pessoas, e um e outro, e foi entrando, e foi vindo, e o povo foi jogando um pouco, e aquilo ali foi acontecendo, e tinha crente de 20, 30 anos, que não falava língua, chegou lá, começou a falar também, começou a ser batizado. Quer saber? Não teve culto, não teve como fazer culto, não teve. Porque todo mundo tomava. A igreja ficou aquelas zoadas, umas 2 horas aquele negócio. Mas eu falou: o que aconteceu
aconteceu que hoje eu não tenho como definir, eu não sei o que é isso aqui. Esse menino aí foi tomado pelo Espírito Santo e está todo mundo agora tomado e acabou. Eu nunca mais vi aquilo ali acontecer. Então, eu sei o que aconteceu comigo. E sou bem sincero dizendo para vocês, não sou doido. Estudo, gosto de ler. E agora, eu respeito quem não acredita, quem acredita diferente. Agora, para você que é pentecostal, eu vou te dizer, é inadmissível que você não acredite nisso, se você é pentecostal de verdade. Ah, mas eu fui convencido pelo que eu ouvi. Ah, meu irmão, desculpa, então você nunca foi pentecostal. Porque se você for mesmo, você não vai ser convencido pela conversa de ninguém, porque o poder de Deus, ele não pode ser reproduzido, ele não pode ser matriciado, e ele não pode ser verbalizado. Eu não saberia definir para você aqui o que eu senti naquele dia. Eu sei que foi uma coisa muito intensa. Eu sei que foi uma coisa que fugiu do meu controle, que transcendeu. Né? E eu não tenho como reviver aquilo. Eu não tenho como reproduzir aquilo. Eu não tenho como fazer aquilo acontecer. Aquilo não é regra para acontecer. A pessoa que está aqui a vida inteira e nunca recebeu o que a gente entende como batismo do Espírito Santo, que é evidenciado com falar em línguas, e esse ponto, né, é que é discussão, porque batismo do Espírito Santo todas as igrejas têm, viu? Inclusive a igreja sensacionista entende o batismo do Espírito Santo como uma conversão. A pessoa se converte, ela foi batizada do Espírito Santo. Lá tem também, a definição do batismo do Espírito Santo é que é diferente para cada denominação. No caso do pentecostalismo, nós recebemos essa posição da evidência, né? Porque a questão deixa eu dizer para os irmãos esse ponto aqui. A questão da língua, ela é um fato do texto bíblico, você não tem como negar. Está aqui em Atos, pelo menos em 3 ocasiões, né? Está também em Coríntios, então você tem isso só para falar do texto bíblico, fora da história, fora o que vem acontecendo na história. Então, esse fenômeno das línguas. E há quem diga até que o fenômeno ele antecede o acontecimento de Atos 2, no próprio texto bíblico, no movimento profético do Antigo Testamento. Por isso até que se defende a ideia de Números 11 e 29. Vamos dar uma olhadinha lá só para vocês vão ver. Números 11 e 29. Números 11, 29 diz assim: porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Isso aqui é Moisés dando um puxão de orelha num bajulador lá, que Josué estava vendo bajular ele naquele tempo. Depois ficou o povo de Deus, no ele nasceu bajulador. Aí, olha coisa que não tem hoje, mas naquele tempo tinha. Aí ele viu Eldade e Medade, né? No versículo 26, repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos ainda que não saíram a tenda e profetizavam no arraial. Como é que ele sabia que o camarada estava tomado pelo Espírito e profetizava? Porque ele não ficava de forma natural, não, ficava? É o êxtase, tinha o êxtase, que não ficava de forma natural. Então ele conheceu. Nessa hora aqui dá vontade de dizer um negócio bem pentecostal, sabia? Se você quer ficar num lugar quietinho, vai para o cemitério. O pentecostal do passado dizia isso, dizia: quem quiser ficar quietinho, vai lá para o cemitério. Lá que tem gente quieta. Aqui não, aqui tem vida. Aqui tem parte do culto, aqui tem glória a Deus, tem aleluia, tem línguas, tem tudo isso. O pentecostalismo é isso aí. Agora, não é a língua pela língua, glória a Deus pelo glória a Deus, aleluia pelo aleluia. É a expressão de gratidão ao Senhor, e isso é instrumentalização para nós cumprirmos o nosso trabalho, porque foi para isso que Jesus Cristo deixou o revestimento de poder. Foi justamente para que as pessoas levassem a palavra. Mas pode alguém que não foi revestido de poder levar? Pode, e leva, sem dúvida. Mas os que foram têm obrigação maior de levar. Então, essa coisa da acusação leva o Pedro lá naquele momento histórico, né, a justamente dizer uma coisa que fundamenta, de certa forma, essa interpretação, esse entendimento de que
existia até línguas antes de Atos 2. Existia já um fenômeno antes de Atos 2, só que era um fenômeno esporádico. É um fenômeno esporádico de Atos 2. Então, é o que eu disse para vocês, a Bíblia não registra tudo. E o que não está registrado, às vezes, é muito mais do que o que foi, sem dúvida. Então, Pedro diz o seguinte, no versículo 14 em diante aqui, quando ele faz seu discurso. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Ou seja, está muito cedo. Não dá para ter ficado bêbado já não. Está muito cedo. E aí ele vai dizer: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Então, até hoje se discute também se de fato ali foi o cumprimento do que disse o profeta Joel, ou Pedro que pensou que fosse o início daquele cumprimento. Porque alguns exegetas discutem, obviamente sensacionistas, de que aquilo não estava se cumprindo. Então, a grande questão é: mas onde é que fica a inspiração da Bíblia? Então Pedro errou, como é que é isso? Geraria essa pergunta. Mas o Pedro vai buscar o respaldo na Bíblia para o fenômeno. O fenômeno já tinha acontecido, aí vai buscar o respaldo na Bíblia. Então, há uma acusação também que o pentecostalismo faz da mesma forma. O pentecostal fica buscando versículo na Bíblia para fundamentar o seu fenômeno. Mas é assim que Pedro fez já desde o início. É porque Pedro era pentecostal, não é? Por isso que ele fez isso. Ele tinha leitura ligeira e superficial. Era o dia do Pentecoste mesmo. Por isso que ele fez. Porque o que eu quero colocar para os irmãos de maneira bem clara, meus irmãos? Qualquer pessoa que se propõe a analisar de maneira, usando a lógica científica, ela vai duvidar de uma série de coisas. Inclusive duvidar de como a Bíblia chegou até nós. Vai duvidar de tudo. Então não é por essa lógica que nós nos baseamos. Mas existem aqueles que são detratores do pentecostalismo que se baseiam nessa lógica racionalista, porque a teologia deles foi produzida numa época de racionalismo científico, no século XVII. Então eles precisam continuar defendendo essa ideia racionalista de que tudo que tem que ser, que existe, todos os fenômenos têm que ser explicado à luz desse racionalismo e à luz desse filtro científico. Só que isso não faz jus à verdade. Por exemplo, não é nenhum assunto aqui, mas é o assunto, permitindo Deus, do próximo livro meu, que é sobre fé e razão, que é um livro que eu venho escrevendo há muitos anos. E eu parei de escrever em 2013 por causa da questão da revelação. Eu queria entender melhor esse aspecto. E eu devo retomar nos próximos dias, permitindo Deus, para lançar no ano que vem. Eu não sei se o pessoal que defendendo racionalismo sabe, por exemplo, do teorema da incompletude. O teorema da incompletude é de autoria de um matemático chamado Kurt Gödel. Em cima do O dele, o O tem um treno. Então assim, esse matemático, os irmãos têm uma ideia, o Einstein, depois de já ter se aposentado, ele voltou a dar aula em algumas ocasiões na universidade, praticamente de forma gratuita, só para poder caminhar da casa desse matemático para a faculdade para ouvir as aulas do matemático. O Einstein ouvia aula no caminho, começando para aprender com ele. Sendo o Einstein já de idade e ele mais jovem. Mas o rapaz era brilhante, era tão inteligente que ele fazia isso. E ele morre de uma forma tão assim, incrível, esse rapaz, que a gente fica sem entender. Ele tinha algumas paranoias. Uma das paranoias era o medo de morrer envenenado. Então, quando a sua esposa faleceu, ele morre de inanição porque ele não confiava mais em comer comida de ninguém. Ele tinha medo de alguém envenenar e ele morreu de fome. Você vê o que é? Uma pessoa extremamente inteligente, por outro lado, tem visto de perto ninguém é normal. Então, assim, eu não sei se essas pessoas conhecem o teorema da incompletude dele, onde ele prova que nem a matemática é exata. Ele não é crente não, né? Só para ficar claro, ele é um racionalista terrível, mas ele prova que nem a matemática é exata, como se pensa que é. Até a matemática tem
brechas e tem buracos. Então, assim, o pessoal que quer esse racionalismo muito rígido e que quer provar tudo e que não sei o que, a ciência, esse caminho aí é o caminho menos provável para nós. E aí, nesse caso, não significa a gente ser antirracional ou anti-intelectual, mas significa que existem fenômenos que fogem desse tipo de análise, e a gente tem que entender isso. No caso do batismo do Espírito Santo, a forma que nós entendemos, nós devemos a um pregador do início do século passado que conectou o falar em línguas como sendo o sinal do batismo do Espírito Santo. Então, esse ponto que foi adotado como ponto principal do pentecostalismo clássico é que precisa cada vez mais receber de nós um tratamento teórico bíblico melhor. Agora, o fenômeno das línguas sempre existiu, só que não havia uma conexão direta entre o fenômeno das línguas como evidência de batismo do Espírito Santo. Se tinha o fenômeno das línguas como um fenômeno espiritual, mas a conexão entre o fenômeno de falar em línguas, que antecede 1901, 1906, Rua Azul em Los Angeles, antecede muito a isso, esse fenômeno de línguas antecede tudo isso, né? Ele nunca desapareceu ao longo da história. Agora a grande questão é a seguinte: o historiador sensacionista ia contar a história de igreja, e a maioria dos livros de história de igreja é de historiador sensacionista. Então, quando ele chegava num lugar que de repente ele ouvia falar em um grupo que se reunia e que tinha línguas estranhas, ele contava? Não. Ele não contava. Ele fazia como a história do cidadão. Meu finado pai contava, chegava num bar e contava que tinha batido nas pessoas. Todo dia ele chegava lá e contava que tinha batido com alguém. Quando foi um dia, as pessoas se irritaram lá e disseram o seguinte: mas vem cá, você só bate nas pessoas, você nunca apanha não? Ele falou: não, quem bate em mim deve contar em outro boteco. Então, assim, é a mesma coisa dessa questão aí do o sensacionista ia lá, fala ali, não, eu não acredito nisso, eu não conto. Deixa isso pra lá, ele faz deixa ele morrer na história aí, mas como isso nunca existiu, era assim que era feito, entendeu? Que quem escrevia era quem definiu o que ele queria escrever, ué. Então ele não considerava esses grupos. Se ele achava que era loucura, ele dizia: não, deixa isso pra lá. Então hoje há todo um revisionismo na história eclesiástica e os historiadores estão buscando isso, né? Um historiador, um teólogo da envergadura do Alistair McGrath, por exemplo, que é anglicano e que diz isso. Muito antes, né, de 1901, isso acontecia em partes da Ásia, em partes da Europa, em partes da África, e até aqui na nossa América Latina. Isso já acontecia. Só que não foi registrado e o norte-americano dá uma potencialização para tudo, então deu esse mundo todo. Então, essa conexão é que refere-se a essa discussão toda da evidência inicial, que é o falar em línguas sendo a evidência de ter sido batizado no Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo existe em todas as tradições do cristianismo, só que se discute como é que seria isso. Então, para alguns ela é coincidente com a conversão, não tem essa segunda bênção, que nós entendemos. Para outros é coincidente com a santificação e o fruto do Espírito. E para o pentecostal ela justamente por causa dessa tradição do Charles Spurgeon, que conectou o falar em línguas com a evidência de ter sido batizado no Espírito Santo, e o pentecostalista chamado de clássico adotou para si. Então nós entendemos que é a evidência externa de que nós fomos batizados no Espírito Santo, sem que nós neguemos a ideia de que temos que caminhar com Cristo, temos que ter a santificação, temos que apresentar o fruto do Espírito, todas essas coisas. Mas esse é um ponto fora da curva das demais tradições cristãs ao fazer essa conexão. Agora, o fenômeno glossolalie ou xenolálico, para alguns que acreditam, como alguns grupos batistas, ele é um fato que tem registrado durante toda a história, ao longo da história do cristianismo. Não é uma coisa que foi inventada aí no início do século XX. É um absurdo dizer isso, e ninguém vai falar isso aí. O fato é, meus irmãos, que nós precisamos resgatar isso para nós, e ontem foi feita uma pergunta importante: por que isso desapareceu? A irmã perguntou, e por que tem desaparecido? Eu acredito que seja
pelo fato de nós termos parado com o trabalho evangelístico, que ele tinha uma intensidade muito grande. E esse trabalho evangelístico era potencializado justamente por isso. A audácia de uma pessoa analfabeta falar de Jesus para o médico, né, da empregada doméstica, falar de Jesus para a sua patroa dentro de casa, vinha justamente desse tipo de potencialização. Aquela empregada doméstica veio na igreja, foi batizada no Espírito Santo, falou em línguas, e ela tinha dentro de si o impulso de dizer: não, eu tenho que falar de Jesus, é minha obrigação falar de Jesus, eu não posso guardar isso para mim. Ela falava. E a patroa às vezes se convertia pelo testemunho de uma empregada, de uma pessoa simples, de uma pessoa com menos posse, né? E assim foi que o pentecostalismo cresceu, por exemplo, no nosso Brasil, né? Através da Assembleia de Deus, que é representante do pentecostalismo clássico. Então, hoje nós estamos mais modernos, mais tradicionais, mais institucionalizados, falamos menos em língua. Quando alguém fala, a gente já olha para trás e está